Olá pessoal, eu sou a Suaide, a educadora de português do Fênix. Essa é a nossa terceira aula, mas se vocês não leram os materiais da primeira aula e não assistiram ao vídeo da segunda aula, eu recomendo que vocês façam isso antes de dar continuidade a essa aula, porque assim vocês vão conseguir entender melhor o que vai ser dito aqui. O tema da nossa aula é uma frase muito comum que vocês já devem ter escutado. Eu não sou preconceituoso, mas... E os conteúdos são orações subordinadas adversativas e conjunções adversativas. Mais uma vez, o tema da aula é: eu não sou preconceituoso, mas... Nessa aula, a gente vai ver dois conteúdos que estão relacionados, que são conjunções coordenadas adversativas, que formam orações coordenadas adversativas. Bem, é importante a gente relembrar o que são conjunções. Na aula 1, eu indiquei para vocês a leitura de algumas partes da gramática feita pelo professor Evanildo Bechara. Então, se vocês têm para vocês lembrar o que é, porque com certeza vocês devem ter estudado na escola, mas de qualquer forma eu vou fazer uma revisão bem rápida aqui do que são conjunções. Então, a gramática de Cunha e Sintra diz que são vocábulos gramaticais que servem para relacionar duas orações ou dois termos semelhantes na mesma oração. Nessa aula, a gente vai ver o uso das conjunções quando elas estiverem relacionando duas orações. Por isso que eu destaquei ali o termo duas orações. Porém, para a gente ver como as conjunções relacionam duas orações, é importante a gente relembrar o que são orações. Esse é o conteúdo da primeira aula. Então, se vocês não viram ou não lembram, voltem na primeira aula para estudar um pouco melhor o que são orações, e se mesmo assim vocês não compreenderem, leiam na gramática, procurem na gramática a explicação para orações. Mas, em resumo, oração é todo enunciado que contém verbo. Lembram que a gente falou na primeira aula que para algo ser oração é necessário somente que tenha verbo. Não é preciso que faça sentido, é necessário apenas que tenha verbo. Isso é uma oração. Mas aqui nessa aula a gente vai analisar orações que, obviamente, têm verbo, mas também que têm sentido, porque compreender o sentido dessas orações é essencial para entender a aula de hoje. Um conceito que a gente não viu na primeira aula, mas que a gente vai ver agora, é o conceito de orações independentes. O que é uma oração independente? É uma oração que, estando separada de qualquer outra, ela tem sentido completo. Então, quando a gente analisa duas orações independentes, entre si, essas orações têm um sentido, mas se a gente separar elas, deixar elas sozinhas, elas também possuem um sentido próprio. Logo, eu vou mostrar uns exemplos para vocês entenderem melhor o que é. Então, as conjunções coordenativas, elas ligam duas orações independentes. Essa é a função da conjunção coordenativa, ligar duas orações independentes. Então, para a gente saber tudo isso, é necessário saber o que é uma conjunção, o que é uma oração, para depois saber o que é uma oração independente, para depois compreender o processo de ligação ou de união que acontece ali. Por isso que é muito importante vocês verem os conceitos básicos que eu mostrei na primeira aula.
Nessa aula, a gente vai se aprofundar em um tipo de conjunção coordenativa, que é a conjunção coordenativa adversativa. Então, essas conjunções coordenativas adversativas, elas vão ligar duas orações independentes, e quando a gente compreender esse processo de ligação, a gente vai entender algumas construções linguísticas que as pessoas fazem. Porque, como a gente falou na segunda aula, quando a gente fala, a gente emite uma significação. Só que para a gente entender como se dá esse processo de significação, é necessário olhar os elementos que compõem aquilo que a pessoa falou, analisar, digamos, de uma forma detalhada cada palavra, cada vocábulo que está ali. E é isso que a gente vai fazer daqui a pouquinho. As conjunções adversativas especificamente, aqui já estamos falando de conjunções adversativas. Então, essas conjunções acrescentam uma ideia de contraste entre as orações. Então, gravem isso: conjunção adversativa, ideia de contraste. Então, é como se a gente pegasse uma conjunção coordenativa adversativa e adicionasse a ideia de contraste entre as orações independentes. Essa é a função das conjunções coordenativas adversativas: adicionar uma ideia de contraste entre duas orações independentes. Vocês com certeza conhecem as conjunções adversativas. É muito comum os professores mostrarem tabelas de conjunções, como são as que vocês podem ver aí na tela. Tem várias dessas disponíveis na internet, então se vocês quiserem relembrar, procurem isso. Aqui é só para ilustrar mesmo, porque quando a gente estuda conjunções, a gente estuda esses tipos que tem ali: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas. E é importante a gente conhecer as conjunções e conhecer os seus tipos também. Mas, novamente, o foco dessa aula é falar de conjunções adversativas. Para a aula de hoje, eu não selecionei uma reportagem ou um texto maior como eu fiz nas duas últimas aulas. Na aula de hoje, eu selecionei alguns tweets para a gente analisar e entender o processo de construção linguística a partir da análise das conjunções adversativas. Então, olha o que esse tweet diz: na boa, eu não sou preconceituoso, mas por que a maioria dos marginais são tudo preto? Aff, meu! Vamos analisar agora os detalhes dessa construção, disso que essa pessoa falou. Quando a pessoa fala eu não sou preconceituoso, ela está fazendo uma afirmação. A gente sabe que essa pessoa não está fazendo uma interrogação, por exemplo, porque em eu não sou preconceituoso não tem nenhum sinal de interrogação. Então, ela está afirmando que não é preconceituosa, ok? Em seguida, a pessoa diz: mas por que a maioria dos marginais são tudo preto? Quando a pessoa fala isso, ela está contrastando a afirmação. Como que a gente sabe que a pessoa está contrastando a afirmação? Vamos voltar aqui. Aqui, porque a gente viu que as conjunções coordenativas adversativas acrescentam uma ideia de contraste entre duas orações independentes. Vamos ver isso aqui aplicado nas orações que a gente está estudando. Aqui nós temos duas orações independentes. A primeira oração é: eu não sou preconceituoso. Como que a gente sabe que isso é uma oração? Porque ele tem um verbo, o verbo ser é uma oração. E tem sentido, mas a oração não precisa ter sentido, mas aqui tem sentido. Quando alguém fala eu não sou preconceituoso, a gente entende o que a pessoa está falando, não fica nenhuma dúvida. Em seguida, temos a segunda oração: mas por que a maioria dos marginais são tudo preto?
Novamente, é uma oração porque ali tem um verbo, o verbo ser. E tem sentido também, porque a gente entende. Então, quando essa pessoa coloca o mas entre essas duas orações, entre a primeira e a segunda, ela está contrastando essas orações, ela está colocando uma ideia de oposição entre as orações. Então, sempre que vocês verem o mas entre duas orações, vocês já podem ver ou deduzir que ali tem um contraste entre orações. Lembrando que não é só o mas que executa esse papel de contraste. Aqui na tabela, nessa tabela aqui com as bordas vermelhas, a gente consegue ler que as conjunções adversativas, além do mas, também significam, também são porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto e com valor de mais. Então, sempre que vocês verem essas conjunções, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, vocês podem ter certeza que se trata de uma conjunção adversativa, cuja função é estabelecer contraste. Aí é interessante a gente analisar uma outra coisa. Se a pessoa não é preconceituosa, então por que ela estabelece uma relação de contraste? Será que não bastaria a pessoa dizer eu não sou preconceituosa e ponto final e terminar a frase ali? Por que é necessário colocar uma relação de contraste se ela está afirmando que ela não é aquilo? Isso é para vocês pensarem. Aqui temos outro exemplo. Eu não sou preconceituoso, mas não aceito mulher querendo comentar onde não sabe. Novamente, vamos compreender essa construção linguística. A afirmação, quando a pessoa fala eu não sou preconceituoso, a pessoa está afirmando. Em seguida, a pessoa fala, mas não aceito mulher querendo comentar onde não sabe. Quando a pessoa coloca o mas, ela está contrastando a afirmação, está se opondo em relação ao que disse. E relembrando, como a gente sabe que aqui são duas orações, porque na primeira tem o verbo ser, então a gente sabe que é uma oração. Na segunda, tem mais de um verbo, tem aceito, querendo comentar que é uma locução verbal, e sabe. Então, também temos ali uma oração. Vamos compreender esse tweet de uma forma um pouco mais profunda. A pessoa ali, assim como no outro, está afirmando que não é preconceituosa. Mas vamos pensar, se essa pessoa de fato não fosse preconceituosa, como que ela agiria diante de uma mulher querendo comentar onde não sabe? Provavelmente a pessoa aceitaria, se ela não fosse preconceituosa, ela aceitaria uma mulher comentando de não sabe, ela escutaria essa mulher, mesmo a mulher não sabendo o que está falando. Logo, a pessoa é preconceituosa, porque se ela não fosse, ela iria aceitar essa situação. Então, isso serve pra gente ver que nem sempre quando a pessoa fala eu não sou preconceituoso, significa que ela não é preconceituosa, porque provavelmente ela é preconceituosa. Isso nos leva a uma conclusão. Muitas vezes, as pessoas negam suas atitudes para depois assumi-las de forma indireta. O que isso significa? Quando alguém fala eu não sou preconceituoso, essa pessoa está negando uma atitude, um comportamento. E essa pessoa faz questão de negar isso porque ela sabe que ser preconceituoso não é algo bem aceito na sociedade, não é uma coisa bem vista na sociedade, né? Só que depois ela assume de uma forma indireta, ou seja, a pessoa diz que não aceita a mulher falando de não sabe, ou se pergunta por que marginal é tudo preto, entre outras coisas. Isso é assumir de uma forma indireta o preconceito. É como se a pessoa quisesse esconder que ela é preconceituosa e por isso que ela nega que é preconceituosa, para em seguida mostrar ali o preconceito que ela tem. Isso
faz a gente ver esse tweet aqui bem interessante. Quando começa o discurso com "eu não sou preconceituoso, mas", amigo, você já está sendo preconceituoso, e isso está relacionado com o que eu disse anteriormente. Ou seja, a primeira pessoa faz uma negação, a gente sabe que é uma negação por causa da palavra não ali. Negar, mas depois eu vou dar um jeito de fugir, de escapar dessa negação e demonstrar o meu preconceito. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado quando diz esse tipo de coisa. Como eu não sou preconceituoso, mas, assim como eu não sou racista, mas, e assim por diante, já que estamos negando e logo fugindo da nossa negação para assumir uma postura preconceituosa, ou racista, ou machista, enfim. Aqui fica uma questão para vocês refletirem. Porque algumas pessoas sentem a necessidade de dizer que não são preconceituosas. Será que é necessário a gente ficar a todo momento dizendo que não é preconceituoso? Por que as pessoas fazem isso? Eu gostaria que vocês pensassem nisso. Inclusive, se quiserem vir discutir comigo a respeito disso, sintam-se à vontade. Essa aula serviu para a gente analisar esse tipo de frase, ou seja, frases em que aparece o mas, ou o porém, ou o todavia, enfim, para que quando vocês estiverem fazendo o Enem, se tiver algum texto em que esse assunto esteja em evidência, para vocês conseguirem responder essas questões. Ou seja, mais importante que vocês decorarem uma lista do que são conjunções adversativas, é importante vocês analisarem o que a pessoa realmente disse, qual é o sentido daquilo que ela disse quando ela usou um mas, ou um porém, ou um todavia, entre duas orações independentes. Isso está relacionado com o que a gente viu na segunda aula, ou seja, ler para além das entrelinhas. Se ficou alguma dúvida em relação ao que foi dito nessa aula, me mandem e-mail para que eu possa auxiliar vocês. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link com alguns exercícios para vocês fazerem em relação ao tema e ao conteúdo da aula de hoje. Tchau!